Amém? Pode se assentar, meu amado. Amados, aqui nós estamos vendo uma história de dois homens que eram discípulos de Jesus, que caminhavam ao lado de Jesus, e de repente, quando as coisas apertaram, Jesus havia morrido, eles resolveram sair de Jerusalém a caminho de Emaús. E o que me chama a atenção aqui nessa passagem é que Emaús simboliza riacho quente. Quer dizer, um lugar confortável, um lugar agradável, um lugar onde a pessoa talvez ali se sentia à vontade. É um lugar onde a pessoa saía dos seus problemas, saía da sua situação a qual ele estava vivendo, e ia achar esse lugar de conforto. E quando eu olho para essa passagem e vejo que eles viram a morte de Jesus, e que podia vir uma perseguição sobre a vida deles, eu vejo dois discípulos de Jesus tentando se esconder do propósito de Deus que tinha sobre a vida dele. Talvez eu estou falando aqui com pessoas que Deus tem um chamado lindo na sua vida, que Deus tem algo tremendo sobre a sua vida, e Ele já revelou para você o que Ele vai fazer na sua vida e através da sua vida, e por algum momento, algum instante, por causa das coisas começaram a dar errado, você resolveu ir para Emaús, um lugar mais confortável. Quantas vezes já vi pessoas dizendo assim, depois que eu aceitei Jesus, parece que as coisas começaram a dar errado. Pelo contrário, meu amado, as coisas vão começar a dar certo na sua vida, na sua história. Sabe por que parece que muitas vezes as coisas estão dando errado? Porque Deus precisa tirar muitas coisas que você tinha lá no passado para transformar a sua vida naquilo que Ele quer fazer em sua vida e na sua família. E não adianta correr do propósito de Deus. Não adianta se afastar do propósito de Deus. Quando eu vejo esses homens se afastando de Jerusalém, se afastando do propósito de Deus, a Bíblia fala que eles estavam num caminho. E o que Deus me chamou a atenção é, que caminho eu e você estamos vivendo, estamos caminhando diante da presença de Deus? Será que o caminho que você está andando, para onde você está indo, está te levando para a presença de Deus? Ou você é aquele, cansei, joguei fora as bets, não aguento mais. Muitas vezes nós somos aquele crente que cantamos um louvor, Senhor, não importa a circunstância, eu te adorarei. Quem de nós já não cantou esse louvor? Quem de nós, quando aceitamos a Cristo, diz, Senhor, pode vir o que vier, mas de Ti eu não largo, não nego ao Senhor. Mas a primeira oportunidade, nós dizemos, Senhor, eu não aguento mais. Parece que eu vejo Deus olhando para mim, para você, dizendo assim, mas você acabou de cantar, que não me largaria, não me deixaria, não importava a circunstância. A gente vê na palavra de Deus, quando Pedro estava diante de Jesus, lá em Marcos 14:30, a palavra do Senhor diz que ele, diante de Jesus, falou, Senhor, se o Senhor for para Jerusalém, eu vou morrer contigo, não importa a circunstância, eu vou caminhar contigo. Jesus olhou para Pedro e disse assim, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E a palavra do Senhor diz que quando Pedro estava naquele lugar, as pessoas olharam para Pedro e diziam assim, você é um discípulo dele. E assim eu quero declarar sobre a sua vida, meu amado. Você é sim um discípulo de Jesus. Você é aquele que segue a Jesus. E olha o detalhe como que é a prova de que você segue a Jesus. Que as pessoas olhavam para Pedro e diziam assim, a tua fala te denuncia. Sabe aquele homem besteirento que você era há tempos atrás? A tua fala te denuncia hoje que você já não é mais aquele homem que você era há tempos atrás. Isaías capítulo 6 disse que quando ele chegou na presença de Deus, quando ele viu a glória de Deus, ele falou assim, Senhor, eu vivo no meio do povo de lábios impuros. O pior, Senhor, eu sou um desses que falam besteira e tenho meus lábios impuros. Mas Jesus, a palavra do Senhor diz que saiu um anjo com a brasa ardente do altar e tocou na boca de Isaías. E a partir daquele momento, ele se tornou o maior profeta messiânico que nós podemos encontrar na Bíblia. Se você pegar a passagem de Isaías, os 5 primeiros capítulos, ele só está apontando os erros dos outros. Ele só está apontando os defeitos dos outros. Mas no 6º capítulo em diante, ele fala, ai de mim, porque eu vi a glória do Senhor.
Ai de mim, porque eu sou um homem pecador. Ai de mim, porque eu também faço as coisas erradas. Quando eu e você se colocamos na presença de Deus, nós reconhecemos que nós somos sim falhos e pecadores, mas Ele é fiel, justo para perdoar e lavar o meu e os seus pecados, porque Ele tem algo para fazer sobre a minha e sua vida, meu amado. Ele tem algo para fazer na igreja, através da minha e da sua vida. A palavra do Senhor diz lá que quando Pedro negou a Jesus, as pessoas apontaram: o jeito que você anda te condena, porque você pertence a Ele, você sim faz parte das pessoas que andam a Ele. Ei, Jesus vai mudar o seu jeito de falar, meu amado. Jesus vai mudar o seu jeito de vestir. Jesus vai transformar a sua mente. Jesus vai impor sobre a sua vida a face dEle, que as pessoas vão olhar assim para você: uau, que brilho é esse? Quem aqui já teve o privilégio de estar em algum lugar e a pessoa dizer assim: nossa, tem um brilho diferente sobre você? Uma vez eu estava com a minha esposa no churrasco na empresa onde eu trabalho, e nós ali naquele, nosso interesse ali era só comer o churrasco, só. E de repente alguém disse assim para mim e para ela: vocês são crente? Eu falei: somos, por quê? Há um brilho diferente sobre a vida de vocês. Amados, aonde eu e você estivermos, a presença de Deus tem que resplandecer. Porque se eu e você aceitamos a Cristo, eu costumo dizer, quando a gente aceita a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, de brinde, Ele te dá o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo é fogo, e o fogo precisa de lenha. E se você precisa e quer o Espírito Santo, nessa noite eu preciso declarar isso sobre a sua vida, que o Espírito Santo de Deus quer que você coloque mais lenha nesse altar, para que você possa queimar, para que as pessoas possam ver o brilho do Espírito Santo sobre a sua vida. Quando eu vejo os meninos de louvor aqui, tentando incentivar a igreja: adore, libera uma adoração, meu amado. É só assim para você queimar diante de Deus. É só assim para você arder diante de Deus. Por isso que nós insistimos que você adore, libere uma adoração. Porque a palavra de Deus diz que Deus habita no meio do louvor. Quer ser curado? Adore. Quer ser libertado? Continua adorando. Está difícil? Continua adorando. E Pedro, quando ele estava diante daquelas pessoas, e ele negou, a Bíblia fala que o galo cantou. Só que eu fui ver e entender essa história. E esse galo não é um animal que a gente pensa muitas vezes que é o galo cantando. Segundo o costume romano naquela época, toda vez que havia uma troca de turno, os soldados romanos entoavam uma certa trombeta, que tinha o nome de galo justamente por causa do horário dessa troca de turno. E aqueles soldados sabiam que estavam trocando o turno naquele instante, porque era entoada uma trombeta. Então, quando Pedro negou a Jesus, foi uma trombeta que estava sendo entoada. Era algo de uns soldados que estavam sendo entoados naquele momento. Só quero dizer para você nessa noite, existe uma trombeta que está prestes a ser entoada. A Bíblia fala de uma 7ª trombeta. E quando essa última trombeta tocar, meu amado, não vai mais ter tempo para que nós possamos pedir perdão a Deus daquilo que nós estamos fazendo. E ela está prestes a ser tocada. A pergunta que eu te faço: você continua negando a Cristo? Será que as suas atitudes comprovam que Cristo está na sua vida? Será que aquilo que você faz pode levar as pessoas a reconhecer Cristo na sua vida? Ou você é como Pedro, que está negando Ele? E a Bíblia fala que Jesus olhou com os olhos penetrantes, bem no olho de Pedro, quando Pedro estava negando. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus tem atentado pelas suas atitudes, Ele tem olhado para aquilo que você tem feito. Agora a pergunta que eu faço, para mim e para você: será que Ele tem se agradado do que nós temos feito, falado, pensado? Antes que essa última trombeta soa, meu amado, vamos parar de negar a Cristo. Vamos assumir a identidade de Jesus sobre as nossas vidas. Antes que essa última trombeta soe. Pedro escutou essa trombeta sendo entoada. Ele teve a chance ainda de receber o perdão de Deus. Mas pode ser que nós não tenhamos mais a chance de pedir perdão a Deus pelas nossas atitudes.
por negarmos a Ele. Quando eu vejo também essa palavra dos discípulos de Emaús, nesse caminho, diante de se afastando de Jerusalém, aonde havia um propósito. E aqui também eu quero dizer para você, se você tem pensado em sair da presença de Deus, se você tem pensado em sair de Jerusalém, que simboliza a igreja do Senhor, eu quero dizer para você, volte, porque Jesus tem algo para fazer no meio do seu povo. Quando a gente vê lá, Jesus antes de subir aos céus, ele disse, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque é em Jerusalém, meu amado, que eu e você seremos revestidos de poder. E quando eu olho para essa passagem, que eles estavam a caminho e se distanciaram, também eu vejo que quando Pedro, também em alguns momentos difíceis da sua vida, quando Jesus também estava morto, ele também resolveu fazer aquilo que Deus tinha falado para ele assim, você não é mais pescador, meu amado, você é pescador de homens. Lá em João, capítulo 21, 3, diz que Pedro e alguns discípulos estavam angustiados por aquilo que estavam vivendo. De repente Pedro tomou-se em posição e disse assim, vou pescar. E alguns discípulos falaram assim, vou junto. E olha que interessante, quando eu e você se afastamos da presença de Deus, é mais fácil nós levarmos algumas pessoas a estar longe do propósito de Deus. Quando Pedro se dispôs a fazer aquilo que Jesus tinha falado para ele, você não é mais pescador, algumas pessoas dizem assim, vou junto com você, Pedro. Sabe o que eu quero dizer? Você é influência aonde quer que você esteja, meu amado. As suas atitudes podem te levar as pessoas próximos a Deus ou afastá-la. Onde eu trabalho, tem um rapaz que trabalha com nós, ele é evangélico, mas pensa num homem bravo, pensa num homem ranzinza. E eu já vi muitas pessoas dizendo assim, descarde, e diz que é evangélico ainda. Sabe o que eu costumo dizer? Eu e você somos outdoor de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos vai respingar no nome de Deus, tanto para bem quanto para mal. As pessoas falam assim, eu não vou pedir para ele, porque, quase que eu falei o nome dele aqui. Não vou pedir para ele, por quê? Porque ele é muito ranzinza. Como é que as pessoas te conhecem lá fora, meu amado? Como é que as pessoas te veem lá fora? E quando Pedro resolveu voltar a fazer aquilo que Jesus tinha falado para ele não fazer, ele arrastou pessoas junto com ele. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus apareceu à beira da praia e perguntou para eles, moços, vocês pescaram alguma coisa? E aqui eu já aprendo algo. Se eu e você se afastarmos da presença de Deus, tudo aquilo que nós vamos fazer, nada vai dar certo. Sabe por quê? Porque saiu do propósito de Deus. Quer voltar a fazer aquilo que você fazia? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Não vai dar certo. Sabe por quê? Porque não é o propósito de Deus. Ele não te chamou para você fazer isso. Ele não te chamou para você viver isso. Ele chamou para você estar em Jerusalém, para viver o propósito de Deus sobre a sua vida. Sabe por que você tem que permanecer em Jerusalém? Porque quando você permanecer em Jerusalém, a sua casa será salva, a sua família será libertada. Não é pela tua força, não é pelo que você sabe, mas é pelo poder de Deus operando através da sua vida. E Jesus perguntou para ele, vocês pescaram? Não pescamos, passamos a noite inteira batalhando, e não deu certo. Talvez as coisas não estão dando certo na sua vida, porque não está no centro da vontade de Deus. E pode ralar, meu irmão, pode ralar, não vai dar certo. Não estou profetizando maldição, eu estou profetizando que Jesus está à beira da praia te esperando. E olha que interessante, tudo aquilo que eles estavam procurando no mar, Jesus estava prontinho aqui na beira da praia. A Bíblia fala que ele estava com os peixes assados, com tudo pronto, esperando aqueles que não estavam mais vivendo o propósito de Deus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Se por algum momento você se afastou da presença de Deus, dos propósitos de Deus, Jesus está na beira da praia para te entregar aquilo que você está procurando nesses lugares onde você não devia estar. Ele está preparado para você, meu amado.
E a Bíblia fala que quando Pedro viu que era o mestre, ele se jogou no mar porque estava nu. E aqui eu aprendo algo. Toda vez que eu e você saímos da presença de Deus, Satanás vem envergonhar a minha e a sua vida. Imagina estar pescando nu, na beira da praia. Isso para mim é um sinal de vergonha. Significa que ele perdeu a vergonha. E detalhe, ele já não começa mais. O pecado cicatriza a mente da pessoa. Sabe aquele negócio? Dá nada não. Nada a ver. Amado, eu costumo dizer que no inferno vai estar o capeta na porta do inferno assim, com uma placa dizendo assim. Daí a pessoa vai chegar, é o inferno. Ele vai dizer, não, nada a ver, pode entrar, fica à vontade. Quando eu e você estamos fora da presença de Deus, a nossa mente é cauterizada. E aquilo que antes era pecado para mim e para você, passa a não se tornar mais pecado. Beber só um pouquinho? A Bíblia não condena a beber. Mas a Bíblia chama eu e você de sacerdócio real. E toda vez que um sacerdote ia servir, o ano que ele servia, está escrito em Levítico, toda vez que o ano que ele servia ao Senhor, ele tinha que se abster do álcool. Meu amado, quer ser cheio da presença de Deus? Viva aquilo que Deus tem colocado no seu coração, para você se livrar desse pecado. E a Bíblia fala que Pedro, ao reconhecer Jesus, se jogou ao mar, mas se chegou diante do mestre, e sem dar uma palavra. E aqui eu já aprendo algo. Talvez você está aqui nessa noite, você veio ver, o que vai acontecer naquele lugar. Eu não sei nem orar, eu não sei nem falar. A palavra de Deus diz que um gemido, uma lágrima, é a oração mais perfeita diante de Deus. Talvez quando você entra no seu quarto, você não consegue mais orar, você não tem força para falar, porque existe uma opressão sobre a sua vida, porque aquilo que você está passando, você não está aguentando mais. Mas não desista de estar na presença de Deus, porque esse é o lugar que Deus vai te honrar. Lá em Mateus 6,6 disse, entra no teu quarto, fecha a porta, e vai ter com o Pai que está em oculto, e o Pai que está em oculto, vai te honrar publicamente em aquilo que você está pedindo diante dEle. O melhor lugar, meu amado, é a oração. De verdade, eu amo orar. E quando eu falo em oração, me bate uma tristeza tão grande. De verdade. Talvez a minha esposa pode dizer, eu me torno o cara mais chato quando eu deixo de orar. Porque eu sei que eu saí daquele encontro que eu tinha com Deus. Porque eu sei que eu saí daquele propósito que Deus tinha na minha vida. Quando eu olhei para a Bíblia, eu já disse isso aqui, e entendi que Adão era o homem que toda vez na viração do dia, a palavra do Senhor diz que Deus descia para conversar com Adão. Eu fico imaginando, o que Adão tinha para apresentar diante de Deus? Mas Deus descia para conversar com Adão. E quando eu olhei que Adão pecou, e ele teve que ser expulso do lugar onde Deus tinha colocado ele para estar na presença dele, e Adão já não estava mais lá na viração do dia, eu me coloquei, Deus, a partir de hoje, eu sou Adão dessa geração, então toda vez na viração do dia, vem falar comigo, porque eu estou aqui te esperando, para que o Senhor possa ter um momento comigo. Eu não sei qual é o horário que você escolheu para orar, meu amado, mas Jesus está te esperando nesse horário que você é acostumado a orar. E uma vez eu falhei, uma vez não, várias vezes eu falhei, mas uma vez em especial, quando eu falhei no meu momento de oração, eu cheguei diante de Deus no outro dia, falei, Senhor, eu estou aqui. Ele disse para mim assim, e eu estava aqui ontem, te esperando, por que você não veio? Aquilo me entristeceu demais. Toda vez que eu falho de verdade na oração, eu lembro dessa vez que ele falou comigo. E parece que eu vi Jesus sentado lá na minha cama, me esperando. Ele vai vir. Ele vai vir. Está chegando a hora. E eu não fui, meu amado. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que deixaram de orar. E Jesus, naquele mesmo horário que você tem costume, ou costumava orar, Ele está te esperando. Meu conselho, volte mais do que depressa a orar e a buscar a presença de Deus.
Lá em Lucas 18:35, também mostra a história de um homem cego que estava à beira de um caminho. Lembra que os discípulos de Emaús estavam a um caminho. Aqui nós encontramos um homem cego à beira de um caminho. E detalhe, numa cidade chamada Jericó. Quando eu olhei para essa passagem e vi Jericó, lembrei que lá no Antigo Testamento, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Jericó foi uma das cidades que Deus destruiu, que Deus aniquilou. E o povo de Israel, a palavra do Senhor diz que eles entraram para dentro de Jericó e saquearam Jericó. E quando eu vejo esse homem parado à beira do caminho, perto de Jericó, Deus falou algo comigo. Muitas vezes nós queremos sair da presença de Deus, e os lugares que nós estamos procurando, já foi um lugar aonde Deus nos tirou, e declarou sobre a nossa vida, que esse lugar já está destruído na minha e na sua vida. E quando eu vejo esse homem cego neste lugar, simboliza o quê? Se você permanecer neste lugar, onde eu já tirei, já destruí na sua vida, há uma cegueira espiritual, certamente vindo sobre a minha e sua vida. E detalhe, quando Jesus estava passando naquele lugar, a palavra do Senhor diz que o cego perguntou: quem é que está passando? Por que esse alvoroço? Alguém disse para ele assim: é Jesus de Nazaré. E quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, a palavra do Senhor diz que ele se levantou e começou a clamar: Jesus, filho de Davi. Mas espera aí, anunciaram para ele Jesus de Nazaré. Como é que ele pronunciou Jesus, filho de Davi? Sabe por quê? Só quem tem intimidade com Deus sabe reconhecer que Jesus, filho de Davi, simboliza o meu rei, Jesus, meu rei, filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. Quando ele começou a clamar Jesus, filho de Davi, ele estava declarando: Jesus é o meu rei, tem misericórdia de mim. Porque em algum momento ele já tinha ouvido falar de Jesus. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que em algum momento já declarou que Jesus era rei sobre a sua vida. Algum momento você já pronunciou que Jesus era rei sobre a sua vida. E hoje, por essa cegueira espiritual, você não consegue mais ver Jesus. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, que essa cegueira, essa escama dos seus olhos vai cair nessa noite. E a partir de hoje, você vai contemplar Jesus Cristo de Nazaré na sua frente, meu irmão. E perguntando para você assim: o que queres que eu te faça? Ele está perguntando para você nessa noite: o que queres que eu te faça? E quando a gente vê um homem cego perguntando para Jesus: o que queres que eu te faça? Pô, será que Jesus não viu que ele estava cego? Talvez você falou assim para Jesus por esses dias: Senhor, será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor não está enxergando o que eu estou vivendo? Sabe por que Jesus perguntou para aquele homem: o que queres que eu te faça? Porque a palavra do Senhor diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Meu amado, você precisa profetizar e declarar sobre a sua vida aquilo que você quer que Jesus faça na sua vida, para que possa ser ligada diante de Deus. Porque a minha e a sua palavra tem poder. Chega de maldição dentro de casa. Chega de declarar maldição dentro da sua família. Sabe assim: tudo que eu faço não dá certo. Não vai dar certo mesmo, você já profetizou que não vai dar certo. Aonde eu ponho a mão, parece que eu tenho a mão podre. Vai dar errado mesmo. A palavra do Senhor diz que aonde quer que nós colocamos a planta dos nossos pés, nós seremos abençoados. Comece a profetizar a bênção sobre a sua casa. Comece a profetizar a bênção sobre a sua família. Comece a profetizar a bênção sobre os seus filhos. Quando eu fui recém-convertido, eu comecei a orar pelas minhas filhas, de madrugada, levantava sozinho, orava pela minha casa inteira, saía orando na minha casa inteira, orava até na rua, saía na rua orando, e onde eu moro tem um mato, eu abençoava o mato, abençoava os bichos. Uma vez eu estava orando lá, vi os coati passando, comecei a abençoar os coati atrás deles assim, uma benção. E entrava no quarto das minhas filhas pequenas, e começava a orar para elas: Senhor,
eu declaro toda sorte de bênção sobre essas meninas. E quando chegar o momento delas namorar, com todo aperto no coração, de um pai falando para a filha, doía, mas eu sabia que ia chegar esse momento. Que o Senhor possa abençoar essas meninas, e que elas possam ser dignos deles, e eles dignos delas. E que principalmente, Senhor, sejam homens diante da Tua presença. Hoje eu tenho a minha filha Amanda, mais velha, está namorando com o Douglas, está ali servindo, só para vocês terem ideia. Para vocês verem como tem poder a nossa palavra. Para você ver como tem poder aquilo que nós profetizamos sobre os nossos filhos. Então começa a liberar a bênção, meu amado. E aquele homem começou a clamar a Jesus, e Jesus perguntou: o que quer que eu te faça? Ele: eu quero ver, Senhor. Talvez você está nessa noite dizendo aqui: eu quero ver a tua glória, eu quero ver o teu poder, eu quero ver a tua presença. E agora imagine só, aquele homem no momento que foi curado, qual foi a primeira visão que ele teve? Foi de Jesus, meu amado. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Quando eu e você tirarmos a escama dos nossos olhos, sabe qual a pessoa maravilhosa que nós vamos enxergar? Jesus Cristo de Nazaré. Quando Paulo estava à beira do caminho de Damasco, a palavra do Senhor diz que a glória do Senhor resplandeceu sobre aquele lugar, e de repente Paulo viu como um clarão, escutou uma voz: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? A palavra do Senhor diz que ele caiu de joelhos ao chão. Ele disse: quem é, Senhor? E ele ouviu uma voz: Jesus. Eu sou Jesus. E nessa noite eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Os seus ouvidos vão ser abertos para aquilo que Deus tem para falar na sua vida, meu amado. E quando aquele homem, na verdade era Saulo ainda, estava naquela situação, a Bíblia fala que quando ele se colocou de pé, ele estava cego. Sabe por quê? Porque ele era um homem religioso. Aquela cegueira dele é porque ele era um homem religioso, porque ele seguia os cristãos. Talvez você veio de um costume religioso. Eu nasci nesse lugar, minha mãe, minha avó, minha tataravó, Dom Pedro I, Pedro Alves Cabral, era tudo dessa... Meu amado, quando eu e você tivermos um encontro com Cristo de verdade, essas escamas dos olhos vão cair. E você vai escutar uma voz linda dizendo: eu sou Jesus. E eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho um propósito na sua família, eu tenho um chamado lindo sobre a sua casa, sobre a sua família. Lá em 1 Crônicas 13, 9 ao 14, eu estou passando rápido aqui, mas eu vou contando a história. Tem a história de Obed-Edom, outro homem que estava à beira do caminho. A palavra do Senhor diz que Davi, quando foi começar o reinado dele, primeira coisa que Davi foi fazer: não comece o meu reinado se não tiver a presença de Deus aqui junto comigo. Manda buscar a Arca da Aliança. E a palavra do Senhor diz que quando eles foram buscar a Arca da Aliança, eles prepararam uma carruagem com bois, e colocaram a Arca da Aliança em cima daqueles bois, e começaram a caminhar, e de repente no meio do caminho a Arca da Aliança balançou, e um homem foi tentar segurar a aliança. A Bíblia fala que ele caiu como morto. Caiu morto. Porque quis ajudar a presença de Deus. Quando eu olhei aquele negócio, eu falei: Senhor, mas parece que é meio injusto. O cara só foi segurar a Arca da Aliança. Mas daí eu fui entender. Existe um jeito certo de eu e você carregarmos a presença de Deus. Não é de qualquer maneira. Quem devolveu a Arca da Aliança sobre uns carros de bois foi os filisteus. E a presença de Deus, no costume do povo de Israel, era sacerdote na frente, com a Arca da Aliança nos ombros, caminhando. Então não queira carregar a presença de Deus de qualquer jeito, porque fatalmente morreremos. E desse jeito, carregando de qualquer jeito, ainda queremos ajudar a presença de Deus, não vai dar certo. Porque Deus não precisa da minha e da sua ajuda, Ele só precisa de você. Mas o que Ele quer fazer, não é o meu e a sua força, não é o meu e o seu jeito, é o jeito dEle, meu amado. Mas uma coisa nós precisamos aprender: existe o jeito certo e a forma certa de carregar a presença de Deus.
E uma das coisas é não pecando, não errando. A palavra pecado significa errar o alvo. Toda vez que eu e você pecamos, nós erramos o alvo que é Cristo. Toda vez que eu e você pecamos, nós tiramos o foco e o olho de Cristo, e nós vamos fazer como aquele homem: vou tentar ajudar para ver se dá certo. Vai morrer, e vai morrer tentando. E a palavra do Senhor diz que Davi se entristeceu, e encontrou à beira do caminho, e aqui eu consigo entender, que se Obed-edom estava à beira do caminho, significa que ele não chegou no propósito final, que era a cidade de Davi, aonde provavelmente estaria a presença de Deus. E a palavra do Senhor diz que Davi levou a arca da aliança dentro da casa de Obed-edom, e deixou lá. Mas antes, a arca da aliança estava na casa de Abinadab. Ficou 20 anos lá, e aconteceu o que na vida de Abinadab? Nada. Não mudou nada. Como o pastor sempre diz. Crente velho, esse nome de pessoa que frequenta muito a igreja, simboliza que a gente está muito na presença de Deus? Não. Eu sou cristão. Só se intitular que você é cristão, simboliza que Deus está na sua vida? Não. Abinadab ficou 20 anos, talvez com a arca lá no canto, empoeirando, nem olhava para ela. Deus não operava. Mas a palavra do Senhor diz que quando entrou na casa de Obed-edom, 3 meses foram suficientes para mudar a história da família de Obed-edom. Talvez você está chegando hoje na igreja, talvez você tem 3 meses, 2 meses, 1 mês, que você conheceu a Jesus. E eu quero declarar isso em nome de Jesus sobre a sua vida. Há uma mudança de Deus acontecendo dentro da sua casa, se a presença de Deus estiver verdadeiramente lá dentro da sua casa. E quando eu olho para essa passagem, eu consigo imaginar Obed-edom, talvez colocando a arca da aliança num lugar especial, e todo dia de manhã olhando assim: uau, eu tenho a presença de Deus. E assim eu e você devemos ser, meu amado. Todo dia de manhã levantar e dizer assim: uau, eu tenho a presença de Deus. Talvez você passou a noite em claro, pensando como vai ser amanhã, resolver, está faltando dinheiro, está faltando isso. A palavra do Senhor diz que Ele dá para mim e para você, enquanto nós dormimos. Se você ficar acordado, não vai resolver nada. Descansa. Descansa no Senhor. E parece que eu vejo Obed-edom e falo assim: eu tenho a presença de Deus dentro da minha casa. E quando eu entendi que Adão tinha a presença de Deus todos os dias lá no Jardim do Éden, eu intitulei a minha casa e dei o nome para a minha casa: Jardim do Éden, porque é lá que eu quero ver a presença de Deus. E a maioria das vezes que eu oro, eu sempre lembro isso: Senhor, aqui é o Jardim do Éden, é onde eu e você, Senhor, eu e o Senhor, podemos ter uma comunhão. Então fala comigo, porque eu não tenho muito para apresentar para o Senhor. E já teve momentos, meu amado, eu chegar na presença de Deus e não ouvir nenhuma voz de Deus. Mas eu tive ali. Mas já teve momentos em que parece que eu saí flutuando dentro do meu quarto. E eu falo para você, é a melhor coisa da vida, a maior sensação da vida, é você sentir a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. E a palavra do Senhor diz que Obed-edom ficou com a presença da arca 3 meses, e chegaram para Davi: Davi, Obed-edom está prosperando, está tudo dando certo na vida de Obed-edom. Davi, vamos buscar essa arca. Só que dessa vez, Davi aprendeu a lição. Chamou o sacerdote, colocou a arca sobre os ombros e saíram andando em direção à cidade de Davi. E a palavra do Senhor diz que cada passo, cada 6 passos que ele dava, ao 7º eles sacrificavam um cordeiro. Agora imagina uma coisa: cada vez que eles andavam, eles sacrificavam. Imagina o rastro de sangue que ficou ali naquele lugar. Sabe o que simboliza isso? O sangue de Jesus. Cada passo que eu e você dermos, o sangue de Jesus nos acompanha, meu amado. E Ele te purifica, e Ele te lava, Ele te torna digno de entrar na presença de Deus. E um detalhe,
Quando tiraram a arca da aliança da casa de Obed-edom disse: é ruim que eu vou ficar aqui, hein? Vou junto. A Bíblia fala que ele subiu à cidade de Davi para acompanhar a presença de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós precisamos estar onde Deus está, meu amado. Nós precisamos acompanhar a presença de Deus. Quando nós olhamos lá na terra, no Egito, quando o povo de Israel saiu do Egito e estava no meio do deserto, a palavra do Senhor diz que existia uma coluna de fogo à noite, e de manhã, no dia, tinha uma nuvem para proteger eles do sol. E como era o sinal que o povo devia levantar acampamento? Quando a nuvem, uma coluna de fogo se movia, eles tinham que sair atrás. E detalhe, amado, sempre era de madrugada, né? Era cedo. Eu falo que se fosse a nossa geração hoje, dava 11 horas, nós estávamos acordando no meio do deserto, a presença de Deus estava lá longe, nós estávamos levantando. Nossa, cadê a presença de Deus? Sabe o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes Deus está se movendo diante e no meio da igreja, e nós estamos dormindo. Muitas vezes Deus está liberando uma cura, liberando uma salvação, liberando uma restauração. Nossa, só acontece na vida do irmão, só acontece na minha vida não acontece nada. Sabe por quê? Porque a presença de Deus se moveu e você não percebeu. E Obed-edom foi atrás da presença de Deus. E esses dias nós estávamos num culto de quinta-feira, e eu acho que era a irmã que estava pregando, e ela falou sobre a arca da aliança e como que era feita. Lá em Êxodo capítulo 37, 1 ao 5, diz que ela era feita por dentro de madeira de acácia, e por fora era revestida de ouro. Quando ela falou aquilo, e ela falou assim, simbolizava que a presença, a glória de Deus estava revestindo a humanidade. Eu falei, uau! Deus ministrou ao meu coração dizendo assim: eu quero derramar minha glória sobre a humanidade, que simboliza esse ouro, com essa arca da aliança. E quando ela falou aquilo, eu comecei a pensar, mas espera aí, aonde é que a arca da aliança era guardada? No lugar chamado Santo do Santo. E quem tem acesso ao Santo do Santo? Antigamente era o sacerdote, mas hoje eu e você temos acesso a essa presença do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você? O único lugar que eu e você vamos ser revestidos da glória de Deus é no lugar chamado Santo do Santo. E a palavra do Senhor diz que Jesus, quando Ele morreu naquela cruz, Ele rasgou o véu que separava eu e você de ter acesso à presença de Deus. E detalhe, de cima a baixo, sabe por quê? Para dizer que foi Deus que rasgou essa cortina que nos separava, para que eu e você pudéssemos ter acesso. Quer ser cheio da glória de Deus, meu amado? Permaneça no lugar chamado Santo do Santo. E o que tinha dentro da arca da aliança? A palavra de Deus. Quer ser cheio do poder de Deus? Como Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Olha que bonito. A glória de Deus simbolizando ouro sobre a humanidade, e dentro da humanidade nós receberemos a glória se nós tivermos a palavra de Deus inserida dentro da gente. Uau! Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Ou quando lê um versículo, é um sonífero para você. Quer dormir? Eu estou com insônia, vou ler a Bíblia, um versículo. Eu falo que repousou no Senhor. Quanto tempo faz que você não estuda algo que você viu na Bíblia e fala assim, nossa, me chamou a atenção isso. Ou quando alguém pregou aqui, fala, nossa, quando o pastor falou isso, nossa, que simboliza isso? Meu amado, deixe Deus ministrar sobre a sua vida. Às vezes você vem num culto pensando que Deus vai falar o culto inteiro com você, mas Ele quer só liberar uma palavra sobre a sua vida, já é o suficiente para mudar a sua história, o seu jeito de pensar e o seu jeito de agir. E muitas vezes nós colocamos todo o propósito de Deus falar comigo e com você aqui no culto, mas Ele quer falar com você lá na sua casa. Eu costumo dizer que aqui é só o filé mignon, é só a picanha que o pessoal prometeu. O arroz e feijão tem que ser lá na sua casa, a sustância tem que ser lá na minha e na sua casa. Quer ser revestido da glória de Deus? Quer ter essa presença?
Deixa a palavra de Deus ministrar sobre a sua vida. E que nessa noite nós possamos entender que Jesus quer fazer. Eu pedi para o Ministério de Louvor subir aqui em cima. Ele quer fazer algo sim na minha e na sua vida. Mas nós precisamos estar na presença dEle. Eu não sei qual é o caminho que você tem andado. Eu não sei por onde você tem andado, eu não sei por onde você tem parado. Se existia um propósito de Deus sobre a sua vida, e se você parou no meio do caminho, mas nessa noite eu creio que Jesus trouxe você aqui neste lugar para te lembrar que existe um propósito sim, sobre a sua casa, sobre a sua família. Existe algo que Ele quer fazer sobre você. Eu não sei se você talvez não está sentindo mais a presença de Deus, mas nessa noite Ele te trouxe aqui para dizer para você: eu tenho a glória para derramar sobre a sua vida. Permaneça em Jerusalém, permaneça na igreja. A palavra do Senhor diz lá em Atos 2, quando de repente eles estavam reunidos em uma casa, quando de repente houve um vento impetuoso, e aquele vento impetuoso invadiu aquela casa. Eu lembrei agora quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu estava numa vigília, um frio, no mês de junho, julho, e eu querendo ser batizado pelo Espírito Santo. De repente, as pessoas eram chamadas para receber a oração pelo batismo do Espírito Santo lá na frente, e eu ia, nada acontecia, eu ia, nada acontecia. Aí um dia eu pensei assim: Senhor, não vou mais, estou passando vergonha, devo estar em pecado. As pessoas vão dizer: o cara tem lá e não acontece nada com ele. Aí de repente um irmão falou assim: irmão, vamos fazer mais uma oração pelo batismo do Espírito Santo. Daí eu tomei coragem e fui de novo. Aí um irmão começou a cantar. Pela misericórdia de Deus, aquele homem não cantava. Era muito ruim. Eu falei: Deus, eu pensei comigo assim: Senhor, como é que alguém vai ser batizado com esse cara cantando desse jeito? Eu não canto, irmão. De tanto acompanhar as minhas filhas, que elas tocam, e acompanhar nas aulas de música, eu escuto. Falei: Senhor, esse cara não sabe cantar. Eu fechei meu olho, de verdade, eu comecei a pensar assim: ninguém consegue ser batizado com o Espírito Santo com esse cara. E eu lembro que estava uma noite fria, e foi fechada toda a igreja, mas de repente, eu senti um vento passando por mim assim. E ainda eu continuei cantando, pensando: Senhor, ninguém é batizado com esse homem cantando. O Espírito Santo falou para mim assim: mas você vai ser. E naquele instante eu fui tomado pelo poder do Espírito Santo. E quando veio aquele vento, eu lembrei em Atos 2, o vento impetuoso, onde havia um povo reunido, onde Jesus queria fazer algo sobre as nossas vidas. E aquele Espírito Santo entrou sobre a minha vida. Eu tive uma sensação que eu nunca tive, nunca experimentei. Talvez você está aqui nessa noite, dizendo assim: nossa, como eu desejo isso. Está disponível para mim e para você. Mas como? Permanece em Jerusalém, permanece na palavra de Deus, permanece buscando a presença de Deus. Sai fora desse caminho, sai fora desses lugares que você está andando, porque a palavra do Senhor eu vim aqui te apresentar nessa noite um único caminho, que a Bíblia chama de caminho, verdade e a vida, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero pedir para você se colocar de pé.